Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para cada um de vocês. Hoje, domingo, dia do Senhor, semana da Páscoa, domingo da ressurreição. Quero convidá-los para iniciarmos o nosso culto nesta noite de adoração e louvor ao nome santo do Senhor, lendo um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo número 39 a seguir, que diz assim: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e lhe confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou gotas de sangue caindo sobre a terra. Vamos, nesse instante, ouvir o nosso prelúdio, nosso louvor inicial, antes de orarmos pelo culto desta noite. Space.
Oremos nesse instante ao Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por esse momento tão especial. Que a graça do Senhor seja derramada sobre nossos amados irmãos que fazem a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Jaguaribe, mas também os irmãos da Assembleia de Deus e de outras e as demais denominações existentes nessa cidade. Peço também pelas famílias amigas, as pessoas que estão conosco de outras cidades e estados, que a mão do Senhor venha ser sobre cada um deles nesse domingo de Páscoa, nesse domingo da ressurreição. Que o Senhor abençoe o lar de cada um, abençoe a família de cada um, cure as suas enfermidades, ó Deus, e supra também as suas necessidades. Te louvamos e te bendizemos, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. No Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, muito conhecido pelos irmãos e também pelas pessoas amigas, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito, nome do unigênito Filho de Deus. Eu quero convidá-los nesse instante também a louvar ao Senhor com um dos nossos hinos, hino do nosso inário, de número 334.
grande obra fez Jesus por cada um de nós, morrendo em morte de cruz em nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nesse instante ouvirmos a leitura da palavra de Deus. Quero convidar a nossa irmã Milane para estar lendo com todos nós a leitura devocional deste culto. Eu salvo todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. A leitura se encontra no Evangelho segundo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida ela era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Amém. Oremos nesse instante, mais uma vez, agradecendo a Deus pela leitura que acabamos de ouvir. Bendito Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra. Louvado seja o teu santo e precioso nome, hoje e sempre, e que em nosso coração o Senhor sempre venha a ser exaltado com a nossa vida, com o nosso testemunho, teu nome venha a ser glorificado para todo sempre. Graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor já tem realizado em nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Quando o Senhor agindo poderosamente, Pai, em nome de Jesus, nos fazendo compreender ainda mais a tua palavra, vivenciar cada dia mais a tua palavra, nos alegrar, ó Deus, em tua santa e preciosa palavra, nos fortalecer para a glória do teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Por isso nós te oramos, te agradecemos e te bendizemos. Fica conosco, recebe a nossa adoração, nosso culto ao Senhor nesta noite de domingo. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir dois louvores. A nossa irmã Verônica vai estar louvando ao Senhor. E depois a nossa irmã Maria Helena também vai estar louvando ao Senhor deste culto. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Convido vocês a louvar ao Senhor com esse hino, meditando na letra, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Mesmo quando tudo não vai bem,
graças a Deus, né? Que o Senhor faça um milagre na vida daqueles que ainda não se decidiram e seus corações sejam aquebrantados e sejam convertidos a esse Evangelho. É o maior milagre que a Bíblia nos ensina. Eu quero nesse instante ler com vocês um texto que se encontra também no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo número 53, a partir do versículo 4, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com ele as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Ore comigo nesse instante. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor por essa leitura e suplicando também a favor do nosso coração, pois espero que possamos receber de Deus uma palavra para todos nós. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai de bondade, Senhor da glória, queremos desde já agradecer ao Senhor por este momento tão especial, por esta noite que o Senhor tem nos concedido e onde estamos aqui na Tua santa e gloriosa presença. Rogamos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, ó Pai, nos ensine a andar de conformidade com a Tua palavra todos os dias. Fala ao nosso coração nesta noite. É assim que nós oramos ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria de estar meditando com vocês nesta noite uma palavra de Deus para o nosso coração. O texto que foi lido nesta noite, Isaías, capítulo 53, versículo 4 ao 6, traz uma palavra de Deus para a nossa vida. Primeiro eu gostaria de estar falando sobre o próprio profeta, né? Profeta de Deus. E a palavra que ele traz ao nosso coração a partir desse texto. Estamos vivendo um momento em que as pessoas têm esquecido do que Cristo sofreu, do que Cristo passou pela nossa vida. E é por essa razão que eu quero trazer à nossa memória o sofrimento de Cristo. Estamos na semana da Páscoa, né, onde celebramos o sacrifício de Cristo por nossas vidas, ou por nossa vida, e precisamos que esse sacrifício seja entendido por cada um de nós, né? Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto que acabamos de ler. Isaías 53, versículo 4 ao 6. Quando passamos a ler esse texto e a meditar nessas palavras, não só encontramos uma profecia, mas uma esperança sacrificial. Ora, uma esperança sacrificial da pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus homem, pelos nossos pecados ou pelo pecado da humanidade. Somente por meio de Cristo é que houve esperança para a situação e para a condição em que nos encontrávamos.
vamos nesse texto, ou vemos nesse texto, uma promessa divina, não feita pela capacidade humana, mas pelo próprio Deus, Criador do céu e da terra, para o homem que se encontrava em condição miserável, contaminado pelo pecado e pelo desejo de pecar. Mas Deus, meus amados irmãos, pela sua infinita misericórdia e pelo seu imenso amor com que nos amou, amor que transcende todo o sentimento e pensamento humano, não só prometeu, mas cumpriu com a sua própria palavra, sendo fiel a si mesmo, entregou o seu único filho, Jesus, nascido de mulher, para ser humilhado, para ser maltratado, para ser cuspido e também crucificado, padecendo, ou seja, morrendo naquela cruz pelos nossos pecados. Cristo viveu tudo isso porque Deus assim nos amou e ao seu próprio Filho entregou para salvar a minha e a tua vida. Eu não sei quanto de vocês tem parado para meditar nesse feito de Jesus pela sua vida. Talvez você seja grato a alguém por algo que alguém fez por você. Acredito que todos nós somos gratos a alguém por algo que eles fizeram por nós, em um momento em que estávamos em uma situação difícil, em um momento em que precisávamos, em um momento que nos encontrávamos necessitados. Deus usou alguém e chegou e nos ajudou nesse momento tão difícil, tão complicado para todos nós. E aí nos tornamos gratos a essa pessoa, jamais esquecemos daqueles que têm feito boas obras a cada um de nós. Mas quando olhamos para o que Cristo fez por nós, ou quando examinamos as Escrituras Sagradas e percebemos o que Cristo fez pela nossa vida, parece que algumas pessoas esqueceram. As pessoas têm uma inclinação natural para ouvir comentários e assuntos sobre o futebol. As pessoas têm uma disposição para ouvir comentários e se deter em conversas sobre novelas, sobre reality show, sobre muitas coisas, sobre notícias, sobre tantas outras coisas, política, né? E tantos outros assuntos. As pessoas se detêm, ouvem e escutam, mas poucas pessoas têm disponibilidade para ouvir a palavra de Deus. As pessoas têm esquecido daquilo que Cristo fez, e mesmo em uma semana que chamamos de Semana Santa, onde os filmes são colocados aí na TV, e as pessoas estão assistindo já, vou usar essa expressão, não fazendo uma avaliação do que está sendo encenado e passado, mas do sentimento das pessoas, já está um pouco sem graça, né? As pessoas não estão mais nem parando de frente à TV para assistir esses filmes que relatam ou que mostram o sacrifício de Jesus por nós. Talvez você não pare para pensar sobre isso. Talvez você não pare para pensar no sacrifício de Cristo. Talvez você pare para pensar naquilo que fizeram por você, mas não no que Cristo fez pela sua vida. Eu quero convidá-lo nessa noite para que você pare um pouquinho do que você está fazendo em sua casa, o que você está fazendo aí, e dê a sua atenção para o que iremos falar nesta noite a respeito do sacrifício de Jesus. E gostaria, nesta noite, de fazer uma pergunta, tanto para os irmãos como para as pessoas que estão conosco ou nos escutam em suas casas. Qual a importância da morte de Cristo na cruz pela sua vida? Se você não parou a pensar, pense. E se você pensou, responda. Qual a importância do sacrifício de Cristo pela sua vida? Eu gostaria de estar falando nesta noite sobre o sacrifício de Cristo. Quais são os benefícios desse sacrifício de Cristo pela minha e pela sua vida? Em primeiro lugar, a morte de Cristo nos trouxe paz. Ora, quando examinamos as Escrituras Sagradas, compreendemos muito bem essa verdade. Veja o que o profeta Isaías vai dizer no versículo de número
5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu quero que você compreenda, meu amado irmão, meu amado amigo, por que a morte de Jesus nos trouxe paz. Ora, com o pecado de Adão, diz a Bíblia que o pecado passou a todos os homens. Então todos pecaram. E por causa do nosso pecado estávamos separados de Deus. Mas não só separados de Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Imagine só. Por causa dos nossos pecados, nos tornamos inimigos daquele que nos criou, do Senhor dos céus e da terra. Então, com a morte de Cristo, ou a morte de Cristo, trouxe paz ao nosso coração, porque mudou totalmente essa situação. Primeiro, fomos atraídos pela sua palavra. O Evangelho de Cristo, a graça de Deus nos alcançou. Por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, os nossos pecados foram perdoados e agora podemos nos relacionar com Deus como novas criaturas. É por essa razão que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo morre naquela cruz para pagar o preço pelos meus e os teus pecados, para levar sobre si a punição, o castigo que estava reservado para cada um de nós por causa dos nossos pecados. Então Cristo, a morte de Cristo nos trouxe paz, porque ele assumiu a nossa culpa. Versículo número 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. A morte de Cristo nos trouxe paz, porque ele nos livrou da condenação eterna. Se o pecado nos condenava, o sacrifício de Cristo nos salvou, nos livrou, nos redimiu, pagou o preço dos nossos pecados, nos livrou da condenação vindoura. O sacrifício de Cristo nos tirou, nos limpou completamente e nos livrou desse triste fim. Em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1 e 2, o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, ele vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da lei, da vida em Cristo Jesus, te livrou do pecado e da morte. Veja, meus amados, como essa palavra é forte, né? Como esta palavra é forte. O sacrifício de Cristo nos livrou da lei e da morte. Mas em segundo lugar, a morte de Cristo restaura a nossa comunhão com Deus. Veja como isso é importante, meus amados. Esse segundo benefício da morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados, ou por causa dos nossos pecados, a morte de Cristo restaura a nossa comunhão com Deus. A Bíblia deixa claro, a Bíblia não nos engana em relação à nossa situação quando vivíamos no pecado. A Bíblia deixa claro que estávamos separados de Deus por causa do pecado. O profeta Isaías, no capítulo número 59, versículo 2, diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías nos diz duas verdades na realidade nesse texto. A primeira verdade é que nossos pecados nos separam de Deus. Mas não só isso, não só nos separa de Deus, mas impossibilita de termos comunhão com Ele. Veja o que diz o restante do texto: e os seus pecados cobrem o seu rosto, para que não vos ouça. Meu amado irmão, você consegue compreender a gravidade dessa situação? Meu amado amigo, você consegue compreender a gravidade dessa situação? Por causa dos teus pecados, você está distante de Deus. Não há aproximação, não há comunhão, não há intimidade. Por essa razão, por causa dos seus pecados, as suas orações não são ouvidas. Sabe, eu já ouvi muitas pessoas dizer assim: olha, graças a Deus, pessoas que ainda não se converteram ao Evangelho, ainda não compreenderam o projeto de Deus para a sua vida.
ainda não abraçou a fé na pessoa bendita de Jesus, dizer assim: olha, eu sou uma pessoa muito abençoada, Deus sempre ouve as minhas orações. E eu fico calado, porque querendo ou não, isso traz algo que direciona a pessoa a Deus. Querendo ou não, ele invoca o nome do Senhor. De uma forma ou outra, ele coloca diante de Deus a sua esperança, e coloca diante de Deus a sua aflição, e ele deposita no Senhor a sua confiança. Mas, meus queridos, a Bíblia, ela não mente. Se o pecado nos separa de Deus, a Bíblia deixa claro que também encobre o rosto do Senhor para que ele não nos ouça. Deus não atende a oração de um pecador não arrependido. Deus não atende a oração de um pecador não convertido. Deus atende a oração da sua igreja. Deus atende o clamor do seu povo. E é por essa razão que nós, como igreja do Senhor, em plena pandemia, estamos aí clamando pelos doentes, pelas autoridades, pelo nosso país e outros países que estão sendo afetados com essa doença e que tem atingido e ceifado a vida de muita gente. Porque Deus ouve a oração do seu povo. Eu fiquei muito feliz na manhã de hoje quando gravava a nossa escola bíblica dominical, falando sobre os frutos do Espírito e da oração que eu tinha feito, ou o pedido que eu tinha feito ontem, se não me falha a memória, à noite, ou foi hoje de manhã muito cedo, dizendo que Deus que acabasse essa situação de igrejas estarem fechadas, os templos estarem fechados. E hoje pela manhã recebi a informação não sei como chamasse, o decreto de lei, que foi estabelecido pelas nossas autoridades para que a igreja volte a funcionar, mesmo obedecendo ao um número menor de pessoas e toda a questão sobre a higienização sanitária. Mas que a igreja volte, abra suas portas. E eu dizia: Senhor, muito obrigado, porque tem muitas pessoas que ainda estão clamando a Deus para ter de volta esse momento de reunião, esse momento de confraternização nos templos, né? A igreja tem orado, mas Deus deixa claro que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, impede que Ele escute as nossas orações. Não que isso impeça a Deus, não é impedimento a Deus, mas Deus assim quis fazer, não se relacionar com aquele que está em seus pecados. Mas a palavra de Deus tem sido anunciada, e por isso que a igreja tem ido aos cantos da cidade, distribuído literatura, conversado com as famílias, convidado as pessoas ao arrependimento, a uma conversão ao Evangelho de Cristo, para que essa barreira, esse impedimento que é o pecado seja retirado e a pessoa possa ter um verdadeiro relacionamento com Deus e possa ter assim as suas orações ouvidas e sua intimidade com Deus estabelecida. Então veja, é por essa razão a morte de Cristo restaura a nossa comunhão com Deus. Ele nos dá aquilo que precisamos de ajuda, né? A morte de Cristo faz com que a sua graça seja derramada sobre cada um, porque é uma necessidade de todos nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus queridos, a morte de Cristo traz essa realização na vida do homem, restaura a comunhão do homem com Deus. Mas, em terceiro lugar, a morte de Cristo muda a situação do homem. Veja, a morte de Cristo não só nos traz paz, não só restaura a nossa comunhão com Deus, mas a morte de Cristo muda a situação do homem, pelo poder que há na remissão do sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
Isaías, né, vai dizer que foi o sacrifício de Cristo que levou sobre si os nossos pecados. Foi o sacrifício de Cristo que assumiu a nossa culpa e nos redimiu. Foi o sacrifício de Cristo que trouxe a esperança ao nosso coração de pecadores, para que a nossa vida, por meio desse sacrifício, seja completamente transformada, completamente mudada, completamente alterada para a glória do nome dele. Eu fico pensando, e a Bíblia ele relaciona ou coloca o pecado como uma grande enfermidade, né? Uma grande enfermidade, e fico pensando duas coisas. Primeira é sobre o que é e o que não é essencial nessa pandemia, né? O que é e o que não é essencial nessa pandemia. E eu fico pensando que o Evangelho de Jesus Cristo, em toda e qualquer situação, é essencial na vida do homem, na vida do cristão e na vida de toda a humanidade. E a segunda coisa é os remédios que precisamos tomar para aumentar a nossa imunidade, para evitar a contaminação ou enfraquecer o vírus, né? E eu fico pensando, ora, o maior vírus, né, que existe no homem é o pecado. E o único remédio chama-se Jesus de Nazaré. Então, enquanto as pessoas estão preocupadas para se livrar da Covid, né, o pecado é a maior enfermidade, que não só mata o corpo, mas também condena a alma. Então, Jesus vem e se oferece e entrega a sua própria vida para mudar essa situação, né? A Bíblia nos diz que éramos por natureza filho da ira. Em Cristo, agora nós somos filhos de Deus. A outra verdade que precisa ser aceita aos corações das pessoas amigas, que nem todos são filhos de Deus, somente aqueles que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que o aceitam é dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Todos aqueles que confessam o seu nome, é dado a esses o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, meus queridos, a Bíblia diz que éramos escravos do pecado, mas Jesus é aquele que nos liberta desse pecado, é aquele que nos tira dessa situação. E em Cristo nós estamos livres deste pecado. Então, o sacrifício de Cristo traz para a nossa vida muda essa situação em que nos encontrávamos. Mas em quarto e último lugar, a morte de Cristo nos dá vida, né? Quantas pessoas estão aí trabalhando todos os dias? Quantas pessoas estão reclamando porque agora nessa pandemia, nesse isolamento social, não está podendo viver ou trabalhar para viver ou para sobreviver com a sua família? O sacrifício de Cristo nos dá vida. A verdadeira vida que eu e você precisamos não é nesse plano terreno, mas no plano espiritual. Nossa vida aqui é passageira. Devemos trabalhar, devemos correr, devemos lutar, mas sem esquecer daquilo que mais precisamos, que é vida na pessoa bendita de Jesus, algo que ele veio trazer para cada um de nós por meio do seu sacrifício. Em João, capítulo número 3, versículo 16, já foi lido nessa noite, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só por meio de Jesus é que nós temos a verdadeira vida. Só por meio da pessoa bendita de Jesus é que viveremos eternamente com Ele. Né? Ele vai dizer em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai se não for por mim. Somente por meio de Jesus é que eu e você desfrutaremos desta vida. E Ele veio trazer por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário por cada um de nós. Em João capítulo 10, versículo 10, o próprio Jesus vai dizer isso: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Então, meus queridos, meus amados irmãos, escute essa mensagem de Deus para o seu coração nesta noite de domingo, noite da ressurreição, domingo
dia do Senhor, semana da Páscoa, né? Semana Santa, em que com certeza Deus de várias formas tem falado poderosamente a cada um de nós. Paulo confirma que para os que já creram, em Efésios capítulo 2 e 1, dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Paulo faz questão de relembrar que éramos antes do sacrifício de Cristo, mortos em nossos pecados, fazendo um apelo à nossa consciência. Ele nos deu vida. Então, Cristo veio trazer isso para mim e para você. Quero concluir esta palavra dizendo que, meus queridos irmãos, que todos os dias possamos meditar na obra sacrificial de Cristo, o que Cristo passou, sofreu, enfrentou por cada um de nós, por amor a cada um de nós, para que eu e você tivéssemos vida. Você que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, não aceitou o sacrifício de Cristo, não creu na suficiência do seu sacrifício, hoje você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e não só comemorar a Páscoa, mas usufruir dos benefícios do sacrifício de Cristo pela sua vida. Cristo Jesus te chama hoje a um verdadeiro arrependimento, te chama hoje a uma conversão, chama hoje para que você abra o seu coração, né? E que o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus há de fazer morada em sua vida. Que você compreenda hoje o chamado de Deus para a sua vida. Creia hoje. A condição é crer e andar em obediência à sua palavra. Hoje Jesus te chama. Eu quero deixar aqui um texto para a gente encerrar, que está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor tenha falado poderosamente ao seu coração. Nós estaremos nesse instante orando ao Senhor, agradecendo pela palavra que foi ministrada, orando por você que está em casa, para que o Senhor nesta noite tenha alcançado a sua vida, tenha fortalecido a sua fé, tenha animado o seu coração, mas que também tenha produzido arrependimento para a salvação. Ore comigo, depois estaremos ouvindo o louvor de número 400 do nosso inário. Estaremos encerrando o nosso culto, na certeza que Deus se fez presente no meio de nós. E o que foi feito aqui, foi feito para a glória do nome dele. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer por este culto de domingo, ó Pai, que o Senhor venha ser com cada um dos nossos irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Que o Senhor conduza o teu povo, a tua igreja nessa situação, nesse tempo em que estamos vivendo, para que estejamos sempre prontos, aguardando o grande dia do Senhor. E para que outras pessoas, ó Deus, venham somar conosco, que a tua palavra alcance os corações e vidas sejam transformadas, e que a família que vai morar no céu tenha o seu número acrescentado todos os dias. Que o Senhor venha estar agindo poderosamente no nosso e em todos os corações nesta noite. Pedimos a Deus pelas famílias que estão enlutadas, pedimos por aqueles que estão enfermos com Covid, alguns de nossos irmãos da igreja, ó Pai, familiares, que a mão do Senhor venha estar sobre cada um deles, guardando, restaurando a sua saúde e restaurando a alegria do teu Santo Espírito no coração daqueles que estão desanimados, aqueles que desistiram da caminhada, que o Senhor possa estar trazendo de volta à casa do Senhor. Mas pedimos também por aqueles que ainda não confessaram o teu nome, que o Senhor tem levado a mensagem do Evangelho até esses corações, que hoje tenha sido noite de salvação, que hoje tenha sido noite de arrependimento, de conversão, para a glória do teu santo nome. Assim que nós oramos, agradecido ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus queridos. Eu quero convidar a nossa irmã Verônica, que vai estar orando, encerrando esse momento de louvor e adoração. Desde já agradecendo a cada um dos nossos amados irmãos e amigos que estiveram conosco no culto desta noite. Oremos ao Senhor. Eterno Deus que estás no céu, nós te damos graças, Pai, por esta noite, onde aqui reunidos na Tua presença, Senhor, adoramos o Teu nome, Pai. Anunciamos o Teu Evangelho, Deus. Queremos interceder por cada pessoa, Deus, que participou conosco, Pai, mesmo longe, que o Senhor venha alcançar os seus corações, que o Senhor venha, Deus, consolar, Deus, transformar vidas, Pai. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoa os nossos familiares, os nossos amigos, Senhor. Continue conosco, Pai, hoje e sempre. É assim, Senhor, que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém.